Meninas, vocês são fortes! A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tia Princesa e a gente tá começando mais um MBF. Antes de começar, se você quiser convidar amigo, amiga, prima, vizinho, qualquer pessoa, é só você pedir para um adulto que estiver aí perto, o papai, a mamãe, a vovó, quem estiver aí perto, para enviar nosso link para eles, tá bom? O tema desse ano tá lá na Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 14, é... Vocês são fortes. Eu sou forte em Cristo, você também é? Fica por aí que hoje a gente vai falar muita coisa sobre esse tema bem legal e a programação tá incrível. Vou contar pra vocês. Hoje a gente vai ter muita música com Miatom, historinhas muito legais com a tia Camila e com a tia Bia, um tutorial incrível com o tio Isaac e, claro, quem não podia faltar, as reflexões com o Teco, né? Além disso, a gente vai ter algumas participações especiais que estão bem legais. E um spoiler, a gente vai falar bastante sobre uma palavrinha chamada avivamento. Você sabe o que é? Se não, fica por aí que você vai descobrir tudo sobre isso hoje. Ah, e antes de começar a IBF, vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada por mais uma IBF, que o Senhor possa abençoar todos aqueles que estão assistindo e abençoar as famílias que estão em casa também. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para que a sua palavra entre e permaneça lá. Que todas as crianças sejam muito abençoadas e que, claro, elas não esqueçam de comparecer à EBD. Em nome de Jesus, amém. E o que é EBD? A EBD é a nossa escola bíblica dominical. Ela acontece todo domingo às 9 horas da manhã. É lá que você aprende muita coisa sobre a Bíblia. E o mais divertido, você pode levar todos os seus amigos se você quiser, tá bom? É muito legal, você tá convidado para participar junto com a sua família. Agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos chamar o Miatom pra cantar com a gente? Vamos chamar junto, tá bom? No 3, vocês gritam, Miatom! Vamos treinar? Primeira vez eu vou fazer junto com vocês. 1, 2, 3. Miatom! Agora só vocês, hein? 1, 2, 3. Vamos lavar o Senhor. Tudo bem com vocês? Nós somos o Miatom e estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Solta o som, DJ! Eu quero ver todo mundo pulando, hein? Davi era pequeno, 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 pequeno. Davi era magrinho, 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 magrinho. Mas quando ele lutava, não pedia pra ninguém. Davi venceu o urso, venceu o leão. Deu uma pedra, derrubou o gigante no chão. A fé de Davi fazia de um menino um grande campeão. Que força é essa, Davi? Que força é essa? Tô curioso, também quero vencer. Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de um Deus que tem poder. Oh, 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 oh. Davi, Davi, oh, 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 oh. Jesus, Jesus. Davi era pequeno, 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 pequeno. Davi era magrinho, 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 magrinho. Mas quando ele lutava, não pedia pra ninguém. Davi venceu o urso, venceu o leão. Com uma pedra derrubou o gigante no chão. A fé de Davi fazia de um menino um grande campeão. Que força é essa, Davi? Que força é essa? Tô curioso, também quero vencer. Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de um Deus que tem poder. Oh, 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 oh. Davi,
Davi. Oh, 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 oh. Jesus, Jesus. E aí, criançada? Agora nós vamos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É o que nos faz pular. Pulando pra direita, pulando pra esquerda, pulando para frente, pulando para trás, pulando, 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 pulando sem parar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É o que nos faz dançar. Dançando pra direita, dançando pra esquerda, dançando para frente, dançando para trás, dançando, 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 dançando sem parar. A Alegria do Senhor é a nossa força. alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos faz girar. A Alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É o que nos faz girar. Girando pra direita, girando pra esquerda, girando para frente, girando para trás, girando, 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 girando sem parar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É o que nos faz pular. Joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, pulando, dançando, girando, pulando sem parar. Joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, joga a mão pra cima, joga a mão pra baixo, pulando, dançando, girando, pulando sem parar. A Alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor É o que nos faz pular. A Alegria do Senhor é a nossa força. alegria do Senhor É a nossa força. A alegria do Senhor É o que nos faz pular. A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos lá, crianças. No livro de Josué diz: sejam fortes e corajosos. Bora, pessoal, ser fortes e corajosos para levar o Evangelho de Cristo. Muito forte!
paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu vou ler Vou ler um versículo o versículo de Josué Josué 1:9. 9. Vamos lá. Vamos lá. Seja forte Seja forte, e corajoso. corajoso. Não fique Não fique desanimado, animado. nem tenha Nem tenha medo, medo. porque eu, Porque o Senhor, o Senhor, seu Deus, o Deus, estarei estarei com você com você. em qualquer lugar Qualquer lugar para onde para onde você for. foi. Dá tchau pra igreja. Tchau, igreja! Hora da historinha. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi e eu tenho certeza que você deve estar assistindo essa historinha em casa. Meus parabéns para você que conectou aqui e melhoras a todos que estão assistindo aqui de longe. Um abraço bem apertado para vocês. Hoje eu vim contar uma historinha e, curiosamente, o menino que eu vou falar também tem o mesmo nome que eu. Eu acho que ele se chama Davi. A história dele você já deve ter ouvido muitas vezes, que é a história de quando ele derrota um gigante por crer no nome do Senhor. Mas antes disso, a Bíblia conta uma outra história muito curiosa, que Deus também usou uma criancinha para poder alcançar a vida de um rei, o rei Saul. A história está no livro de Samuel, 1 Samuel. Samuel foi um profeta que foi chamado por Deus também quando criancinha, vocês sabiam? Mas a história diz o seguinte: Deus tinha brigado com Saul, e Saul ficou bem de mal com ele. Ambos ficaram meio magoados, e Deus saiu de perto de Saul. Mas Saul ficou muito incomodado com isso. Ele tinha problemas dentro dele. Mas Deus usou Davi para poder acalmar a vida do rei. E ele continuava trabalhando, continuava vivendo tranquilamente enquanto Davi ajudava. Vamos conhecer essa historinha? Então, vem comigo. A história está em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. E a gente vai ler até o versículo 23. São 9 capítulozinhos, tá bom? Começa assim. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e te fará se sentir melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Além de ser boa aparência, o Senhor está com ele. Então Saul enviou os mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé, pai de Davi, enviou Davi para Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e tornou seu escudeiro. Era alguém que estava sempre perto, junto com Saul, para defender o rei também. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé, pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço. Estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava harpa, Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. A vida de Davi também abençoou o próprio rei, o rei Saul, que foi derrotado por Davi anos depois. O mesmo Davi que derrotou um grande gigante também ajudava Saul por meio da presença do Espírito Santo. O Senhor, que estava com Davi, ajudava o rei a continuar se sentindo bem. Crianças, nós somos fortes. Nós somos jovens que venceram o maligno por meio do poder de Jesus. O Senhor pediu que as crianças pudessem vir a Ele, porque delas é o reino dos céus.
E aqui nós vemos muitas vezes Deus usando várias crianças para poder abençoar e poder mudar a história de muitas pessoas e de muitos lugares. O que seria de Davi, o que seria de Israel, na verdade, se Davi não tivesse derrotado um gigante? Ou imagina o que seria de um grande povo se Jonas não tivesse crescido com Israel, aprendido a palavra de Deus e depois pregado para aquele povo. Imagina, crianças, o que seria da vida do povo de Israel se o profeta Samuel não tivesse sido chamado por Deus. Muitas vezes as crianças são usadas, são chamadas e colocadas por Deus para poder ajudar outras pessoas que estão perto dela. Gente, melhoras, que Deus cure vocês e que logo logo todo mundo possa estar perto para poder dar um abraço e aprender a palavra do Senhor juntos, no mesmo lugar. Um grande abraço do Davi e eu espero que vocês fiquem bem, confortáveis e tenham um ótimo dia da nossa EBF da Igreja Independência com Cristo. Um grande abraço, tchau, gente! Oi, crianças! Eu sou o narrador Theo e hoje eu vim contar uma história para vocês. Uma história sobre força. Vocês sabem a força que Deus nos dá? Não sabem? Então eu vou contar para vocês. Vamos lá. Em uma guerra, nós sabemos que é muito importante que haja soldados, certo? Estes soldados vão proteger o país e as pessoas daquele país. E vocês sabiam que nós também somos soldados de Cristo? Sim, isso mesmo. Fomos chamados para batalhar por Cristo. Para que nós possamos entender melhor, eu vou explicar para vocês. Aqui do lado, eu tenho a armadura que Cristo nos dá. O primeiro item dela é o cinturão da verdade. Ou seja, quando nós usamos o cinturão da verdade, não podemos mentir, só dizemos a verdade. Segundo, a couraça da justiça. Bom, o cristão que veste a armadura é justo e honesto. 3. Os calçados do Evangelho da Paz. Com esses sapatos, crianças, com estes calçados, vocês anunciarão a paz para o mundo todo. 4. O escudo da fé, para nos proteger de todo mal. 5. O capacete da salvação. Esse é importante, crianças. Quando nós temos em mente de que a nossa salvação é algo que Cristo nos deu, nós temos que guardar com muito amor na nossa memória de que a salvação é tudo o que nós temos. 6. A palavra de Deus, que é a espada. Isso mesmo, crianças. Quando nós usamos a palavra de Deus, nós lutamos contra as falsidades do mundo e lutamos contra os nossos inimigos. Precisamos fazer tudo isso, crianças, orando e pedindo a Deus, para não desanimarmos. E essa armadura você pode encontrar na Bíblia, lá em Efésios capítulo 6. Amém? Ok, crianças. Vamos agora para o quiz. Quem sabe o que é quiz? O quiz, crianças, são perguntas e respostas. Isso mesmo. Vamos começar? Vamos lá. A primeira pergunta é: quem é a única pessoa que tem poder para nos dar força? Quem sabe? Isso mesmo, crianças. É o Senhor. Parabéns. A próxima pergunta é: por que nós precisamos vestir a armadura? Para ficar bonito, né, gente? Não. Isso aí
A armadura é para nos proteger das armadilhas do mal. Isso mesmo. Quais são os 6 elementos da armadura? Eita, crianças! Esta tá muito fácil, hein? Parabéns! Vocês são muito inteligentes. É o escudo, a couraça, os sapatos, a espada, cinturão e o capacete, crianças. Parabéns! E a próxima pergunta é: o que eles são em nossa vida cristã? E agora, crianças? Será que vocês vão saber? Isso! Parabéns! Eles são a verdade, a justiça, a salvação, o evangelho da paz, a palavra de Deus e a fé. Última pergunta, crianças. Junto com a armadura, qual a outra arma necessária? Será que a armadura funciona se eu não tiver isso? Eu acho que não, hein, crianças? O que será que é? É a Isso! Oração, crianças! Parabéns! Vocês são muito inteligentes. Estão lendo bastante a Bíblia, né? Mas se você ainda tem dúvidas sobre a armadura da fé, a equipe Miatom vai explicar para vocês. Vem, Miatom! Agora nós vamos cantar a música da armadura do cristão. Canta com a gente, crianças! Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação pra anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. É isso aí, crianças. A armadura do cristão nos prepara para enfrentar qualquer situação. Ore a Deus, leia a Bíblia e se capacite. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bia e hoje nós aprendemos sobre a armadura do cristão. Então, eu vou ensinar vocês a fazer a espada e também o escudo, tudo com papel sulfite. Para isso, vocês vão precisar de uma cola, pode ser líquida ou bastão, uma régua, pode ser tesoura também, e 4 folhas para espada e também 4 folhas para o escudo.
Então, vamos lá.
só com Cristo serei corajoso, muito forte para lutar. Deus me deu força, coragem para vencer qualquer desafio. Criança, você vai ver, mantenha sua fé na força que Cristo te dá. Com sua alegria, amor e paz, vamos cantar. Ele é meu amigo, em todo tempo comigo está. Ele é minha força, me ensina a sonhar. Mas eu bem sei, eu sei que só com Cristo serei corajoso, muito forte para lutar. Amém. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem se apavore por causa deles. O Senhor, seu Deus, irá com você. Ele nunca deixará você e nem o abandonará. Quando Deus diz para você ser forte e corajoso, é porque Ele sabe que você vai enfrentar dificuldades e para superá-las, você vai precisar de força e coragem. E sabe como? Bem, eu vou lhe contar uma história agora. A história de um pequeno menino chamado Pedro. Pedro era uma criança adorável, respeitava os seus pais, tinha um bom relacionamento com a sua irmãzinha, Clarita. Era um exímio aluno, sempre tirava notas muito boas, respeitava os seus professores e seus colegas de turma. Todo mundo no bairro, todos os seus vizinhos, admiravam Pedro, porque ele realmente era uma criança muito boa. Só que Pedro tinha um pequeno defeito. Bom, quem de nós não tem, não é verdade? Pedro ele era um menino muito medroso. Mas não era medo de aranha, não era medo de formiga ou medo de cair e se machucar. Pedro, ele tinha medo do escuro. Ele sempre dormia com a luz acesa. E quando a luz se apagava, ele acordava apavorado. Ele tinha muito, muito medo da escuridão. Só que esse medo do escuro que Pedro tinha, antes o que era somente na hora de dormir, começou a persegui-lo para todo canto onde ele ia, até o ponto que Pedro começou a ficar com medo e se assustar da sua própria sombra. E agora? Pedro às vezes tentava esconder esse medo das pessoas, mas até quando ele estava na sala de aula e o sol começava a se esconder por trás das nuvens e fazer uma sombra dentro da sala e a sala ficava mais escura, Pedro ele ficava apavorado porque ele tinha muito medo da escuridão. Mas ele não tinha medo do que podia aparecer na escuridão. Pedro ele tinha medo de não poder ver nada. Esse era o maior medo de Pedro. Não poder ver a beleza das coisas e do mundo. Bem, Pedro ele adorava ficar horas olhando para o céu e olhando para a natureza. Só que ele começou a perceber que esse medo estava parando ele muito. Ele deixava de brincar com seus amigos porque ele tinha medo de se esconder dentro de lugares fechados, por exemplo, um guarda-roupa ou embaixo da cama. Pedro não gostava de andar sozinho.
por causa da sua sombra. Ele olhava para ela e ele já levava um susto. Bom, então ele pensou, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho medo até da minha própria sombra, uai! Como que eu vou vencer isso? Então Pedro foi falar com a sua mãe. E ele disse, mamãe, preciso muito conversar com a senhora. Sua mãe respondeu, diga, Pedro, meu filho. Então, sabe aquele medo que eu tinha do escuro? É porque agora eu tô com muito, mas muito medo do escuro. Eu tenho medo até da minha própria sombra, mamãe. E agora eu não consigo mais nem brincar com os meus amigos. E a sua mãe, com a sabedoria do Espírito Santo e com muito amor e paciência, olhou dentro dos olhos de Pedro e disse, ah, meu querido, o primeiro passo que você deu para poder enfrentar o seu medo foi assumir que você tem um medo. E qual é o seu medo? Bom, isso já torna de você corajoso por tentar enfrentá-lo. E Pedro ouviu aquelas palavras e sem entender muito bem, ficou olhando para a cara da mãe dele. E ela foi e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar isso aqui de presente. Ela mexeu em algumas gavetas ali do quarto, então ela tirou uma pequena lanterna de dentro de uma gaveta e entregou para Pedro e disse para ele, bom, toda vez que você tiver medo do escuro, você vai acender essa luz. E aí, não vai mais ter escuro. Pedro ficou sem entender muito bem e falou, meu Deus, uma lanterna? Vou ficar andando com uma lanterna por aí e vão achar que eu sou esquisito. Bem, mas Pedro foi e pegou aquela lanterna, obedecendo a sua mãe, e continuou seguindo em frente. No dia seguinte, ele se arrumou seu material, colocou seu uniforme, e quando sua mãe estava levando para a escola, ele estava com a lanterninha na mão, e ela ficou muito feliz por ele ter escutado ela. E aí, toda vez quando Pedro tinha medo, toda vez quando começava a aparecer uma sombra, ou toda vez que ele estava num lugar e que era mais escuro, Pedro acendia aquela lanterna. E ele via aquela luz que acalmava o seu coração e fazia com que todo o medo fosse embora. Bom, com o passar do tempo, quando Pedro cresceu, ele parou de andar com a lanterna. Mas ele nunca esqueceu que aquela luz sempre estaria ali por ele. Ele sempre lembrava. Porque mesmo depois de grande, Pedro ainda tinha um pouco de medo do escuro, mas agora ele sabia como enfrentá-lo, enfrentar o seu medo e seguir em frente. Ele jamais deixaria de atravessar um corredor escuro para deixar de ver o que estava do outro lado e descobrir um mundo novo. E mesmo que ele não tivesse com a lanterna em mãos, ele tinha a luz daquela lanterna no seu coração, que ajudava ele a enfrentar o seu medo do escuro. Agora, criança, eu falo para você, você tem medo? Ah, é claro que todos nós temos algum medo. Mas, lembra o que eu falei no começo? Seja forte e corajoso. Eu não disse que o seu medo vai embora, mas eu também não disse que você não pode enfrentá-lo. E se você usar da mesma lanterna que Pedro, só que sendo a lanterna a palavra de Deus, e você usar a luz de Deus, e toda vez que você sentir medo, clamar a Jesus, eu tenho certeza que você vai conseguir enfrentar qualquer escuridão, assim como Pedro enfrentou. E por isso que eu falo para você, seja forte. Independente do seu medo, independente do que vão pensar sobre você, assim como Pedro ficava com medo do que iam pensar dele quando ele andava com aquela lanterna na mão, não tenha medo do que as pessoas vão pensar sobre você, porque você ama Jesus, porque você é diferente. Você carrega a luz de Jesus Cristo no seu coraçãozinho. Bom, espero que você tenha gostado dessa história e aprendido esta lição. E lembre-se, hein? Seja forte e corajoso. Você é forte, sim. Um beijo e tchau, tchau. Hora da historinha.
Oi, gente! Tia Princesa voltou pra fazer um quiz super legal sobre a história da tia Camille. Então anota aí quantos pontos você vai fazer pra ver se você entendeu direitinho ou se você vai precisar assistir mais uma vez, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. Deus nos manda ser: letra A, medrosos e fracos. Letra B, fortes e corajosos. Letra C, obedientes e fracos. Ou letra D, medrosos e obedientes. A resposta correta é a letra B, fortes e corajosos. Pergunta de número 2. Na história da tia Camille, Pedro era um bom filho e bom aluno, mas seu problema era ser: letra A, medroso. Letra B, nervoso. Letra C, desobediente. Ou letra D, péssimo amigo. A resposta correta é a letra A, medroso. Pergunta número 3. Pedro tinha medo de: letra A, aranhas. Letra B, cobras. Letra C, escuridão. Ou letra D, altura. A resposta correta é letra C, escuridão. Pergunta de número 4. A mãe de Pedro disse ao filho que o primeiro passo para enfrentar o medo é: letra A, sair correndo. Letra B, assumir seu medo. Letra C, gritar. Ou letra D, chorar. A resposta correta é letra B, assumir seu medo. Última pergunta é a pergunta de número 5. O que a mãe de Pedro deu para ele para ajudá-lo a enfrentar seu medo? Letra A, um celular. Letra B, um bicho de estimação. Letra C, um doce. Ou letra D, uma lanterna. Resposta correta é a letra D, uma lanterna. Com a história de Pedro, nós aprendemos que para enfrentar nosso medo, nós precisamos primeiro assumir que temos algum medo. Além disso, nós também aprendemos que a luz de Deus sempre nos acompanha e sempre nos ajuda a livrar dos nossos medos. Mas como será que isso é possível? Por exemplo, as verduras, carnes, todo alimento que nós comemos é para ajudar nosso corpo a ter energia para brincar, correr, se divertir, certo? Bom, é mais ou menos assim. Para a gente poder ter força e energia para enfrentar nossos problemas e os nossos medos, a gente precisa se conectar com Deus, porque Ele é a nossa fonte de coragem. E como será que a gente faz isso? Através da oração e através da palavra de Deus, a Bíblia. Então, se você quiser ter um relacionamento, se você quiser se aproximar de Deus, basta orar e ler a Bíblia. E assim a gente fica mais pertinho de Deus. Bom, gente, infelizmente a nossa EBF tá se encerrando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham se divertido. Eu gostaria de lembrar também que todo domingo às 9 horas da manhã acontece a nossa Escola Bíblica Dominical e você e sua família estão convidados a participar junto conosco. É isso, um beijo de todos nós e até a próxima. Mia, Oi! você sabia que ontem eu li um livro muito legal? Sério? E qual foi? A Bíblia. Nossa, que demais! Sim, eu posso contar ela pra você? Sim, eu quero muito ouvir. Então solta o som, DJ. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Sério? Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão.
Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas nas forças do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Vamos lá, qualquer coisa a gente vai tocar, beleza? Bom. Olá, criançada! Que saudade que eu tava de vir aqui conversar com vocês. Hoje já fizemos muitas coisas. Primeiro, a gente cantou. Sabe, pessoal, eu gostei muito daquela música. Sabe, mãe? Mãe, sabe aquela música? Que música, Teco? A música da fruta. Música da fruta? É, aquela lá canta assim, ó. Muito saboroso como mamão e delicioso como melão. Bem melhor que isso, só um laranjão. Você pode comer o que quiser, só não o seu pé. Sabe? Nunca ouvi falar dessa música, Teco. Não? Não tocou hoje aqui. Peraí. Ô, som, põe aí pra tocar. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Viu, mãe? Era essa música daqui. Você cantou tudo errado, como você queria que eu soubesse? Ah, era assim que eu sabia. E você, mãe? Qual a sua música favorita? Aquela outra lá, sabe? Peraí que eu vou colocar aqui pra você ouvir. Tá bom. Que força é essa, Davi? Que força é essa? tô curioso, também quero vencer. Que força é essa, Davi? Que força é essa? A minha força vem de um Deus que tem poder. Oh, 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 oh. Davi, Davi, oh, 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 oh. Jesus, Jesus. Nossa, mãe, eu adorei essa música. Que mais que a gente fez hoje mesmo? Ah, depois o nosso amigo Theo veio contar uma história pra gente. Ele falou um pouquinho sobre a armadura do cristão. Vocês lembram como que é a armadura do cristão? Você lembra, mãe? Conta pra gente, Teco. É assim. Primeiro, a gente pega o capacete da salvação. Depois, a gente veste a couraça da justiça, que é o nosso peitoral. Depois, a gente põe o cinturão da verdade. A gente calça os calçados do evangelho. Pega nosso escudo da fé, nossa espada da palavra de Deus e sai por aí. Falando nisso, tava lembrando aqui que a tia Bia ensinou pra gente a fazer escudo e espada, né? Eu acho que ela me deu um presente. Peraí, onde será que tá esse negócio? Peraí. Ô mãe! Que foi, Teco? Cadê meu presente? Tá aí. Tá aqui aonde? Procura direito que tá aí. Não tô achando. Se eu for aí achar,
Não. Pera aí. Eu vou dar uma olhada aqui e eu vou achar, tá bom, mãe? Pera aí, crianças, eu vou pegar o escudo aqui e eu já venho pra vocês. Aqui, criançada, achei o meu escudo. Chama seu papai, sua mamãe, sua titia, sua vovó, quem você puder, para te ajudar a fazer esse escudo muito bonito. Você pode pintar ele, escrever seu nome, pode fazer o que você quiser com seu escudo da fé. Mas teve mais uma coisa que a gente fez hoje. A gente ouviu a história da tia Camille. A gente aprendeu na história dela sobre o Pedro. O Pedro, a gente viu que era um menino muito bom, só que ele era muito medroso. Ele se escondia um segredo que era o medo de escuro. Vocês têm medo de escuro? Eu não tenho medo de escuro. E daí, ele percebeu que o medo estava atrapalhando ele. Então ele procurou sua mãe e apresentou um lindo segredo para ajudar ele. A luz de Jesus. E por último, já passando a palavra, a gente conversou com a tia Princesa, que agora vai fazer um super quiz. Um quiz da EBF inteirinha, para saber se vocês prestaram atenção.